Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula de produção textual, vamos lá? Bom, eu vou fazer aqui um resumo para poder encerrar sobre o apólogo, né, que a gente estava vendo. Vou baixar aqui um pouco a câmera. Tá ótimo. Estávamos falando sobre o apólogo, né? E eu gostaria de falar mais um pouquinho para a gente poder encerrar esse assunto. Entendendo o gênero. Hoje em dia, com acesso que temos a textos escritos, por meio de livros, revistas, jornais, sites e tantos outros veículos, fica difícil imaginarmos que houve períodos da humanidade em que a escrita não era utilizada como meio de comunicação. Mas houve, né? E nessas épocas era comum entre os povos que histórias simples e fáceis de serem compreendidas fossem transmitidas oralmente pelos mais velhos. O grego Esopo e o francês La Fontaine, por exemplo, reuniram algumas dessas histórias orais e criaram outras fábulas e apólogos que, além de ser usadas para educar crianças, transmitiam e ainda transmitem valores à sociedade. O grego, conforme você pode analisar, ao longo dos textos que você leu nessa unidade, o apólogo tem como principal característica promover o ensinamento moral por meio de personagens que são sempre objetos, tá? No caso aqui nós vimos aquele texto que fala sobre agulha e a linha, xícara, bule, tudo conversando. Seres inanimados como sol, vento, lua, caniço, etc. Por isso que eu chamo de apólogo. Os traços positivos e negativos desses personagens representam simbolicamente os vícios e as virtudes dos seres humanos. Trata-se de um recurso muito usado na literatura e na pintura chamado alegoria, em que se apresenta um objeto ou um ser de forma simbólica para representar outra realidade. Por exemplo, vale relembrar o apólogo O Vento e o Sol. Lido anteriormente nessa história, a força com a qual o vento tenta alcançar seu objetivo representa um vício do homem, já a paciência e a sabedoria do sol representam a virtude. Por ser um gênero que surgiu da tradição oral, assim como a fábula, é comum encontrar um mesmo apólogo em diferentes versões, tendo uma grande variedade de temas, entre as quais estão vícios e virtudes, como a vaidade, o autoritarismo, a ganância, a solidariedade, a justiça e a injustiça social, entre tantos outros. Quanto à linguagem, como objetivo que a maior parte das pessoas quer fazer com que a maioria das pessoas compreendam, né, a lição, principalmente as crianças, geralmente ela é simples, né? A linguagem é simples, embora sejam respeitadas as normas padrão da língua. Como vimos, o apólogo é um tipo de texto narrativo. Por essa razão, apresenta uma estrutura predefinida contendo os seguintes elementos. Ele possui relatos de fatos, tempo impreciso, espaço restrito, personagens que são objetos ou seres inanimados, eles vivenciam um problema, e em seu desfecho tem sempre um ensinamento de forma explícita ou implícita, tá ok? Aí, vai pedir para ler mais um texto, né? Que é do gênero apólogo, e depois responder as perguntas. A panela de barro e a panela de ferro. A panela de ferro propôs à panela de barro um passeio. Ela se desculpou dizendo: é melhor manter-me perto do fogo porque eu sou muito frágil, tão frágil que ao menor toque me transformo em pedaços. Já você nunca terá esse destino, pois sua estrutura é mais dura que a minha. Eu não sou resistente como você. A panela de ferro respondeu: vou protegê-la de qualquer coisa dura que lhe possa ameaçar. Se porventura algo passar perto de você, eu ficarei entre os dois e do golpe a salvarei. Diante dessas palavras, a panela de barro convenceu-se e aceitou a proposta de passear com sua companheira. Então, elas se colocaram lado a lado e começaram imediatamente a caminhada. A panela de barro andava como podia, tropeçando, mancando e titubeando de um lado para o outro por causa das suas 3 pernas. Esbarrava o tempo todo na companheira e via-se no perigo de espatifar-se a qualquer momento. Mal tinha andado 100 passos, a panela de barro reduziu-se a 1000 cacos.
em um encontro mais forte na panela de ferro e nem podia reclamar, pois ela era diferente da sua companheira. Número 1. Identifique no texto que se pede. Tipo de narrador e foco narrativo desse texto aí. Bom, nós temos o narrador observador e o foco narrativo está em terceira pessoa. Número 2, letra B. Personagens principais. A panela de barro e a panela de ferro. Como eu disse, seres inanimados, né? Letra C. Espaço em que os fatos ocorrem. Perto do fogão e a uma distância que elas caminharam. Aqui, ó. Número 2. É possível determinar quando os fatos narrados aconteceram e por quê? Bom, não tem como. Sabe-se apenas que as ações transcorreram em um tempo curto. Mas não dá assim para determinar, né? Número 2 aqui, ó. Termina. Aqui, ó. Depois eu vou pedir para vocês fazerem para mim as páginas 29 e 31, tá ok? Página 29 e 31. E eu gostaria também de já fazer uma introdução ao mito, né? Parando um pouquinho de falar sobre Apólogo, falando sobre o mito. E diz assim, ó, narrando fatos e transmitindo conhecimentos. Bom, observe a imagem abaixo. Você conhece o personagem da imagem que ilustra essa página? Se sim, comente sobre ele. É essa imagem aqui, ó. Nós temos aí a imagem da estátua de Zeus, o rei dos deuses da mitologia grega. Leia a definição da palavra mito na versão digital do dicionário. Bom, mito é uma narrativa fantasiosa, simbólica, geralmente com elementos sobrenaturais transmitidos de geração oral de um povo e que retrata a sua visão de mundo e de aspectos da natureza humana e a forma como explica fenômenos naturais, lenda, mitologia. Bom, letra A. O que lhe vem à mente quando ouve as palavras lenda, mito e mitologia? É uma pergunta de resposta pessoal que vocês vão colocar aí pra mim, tá? Vou colocar aí pra mim, por favor. E a letra B também, você conhece alguma história, ou já assistiu algum filme baseado numa história mitológica? Se caso é afirmativo, né? Se sim, qual o assunto que tratava? E letra C, é possível atribuir a autoria dessas histórias a alguém? Quem escreveu essas histórias? A, B e C, respostas pessoais da número 2. Aí tem um texto para vocês lerem na página 33. Vou pedir para vocês lerem esse texto e fazer as questões da página 34 até a 36. Tá? Depois eu coloco lá no grupo a correção em PDF para vocês, tá bom, galera? Então é isso. Vou parando por aqui mais uma videoaula de produção textual. A gente se encontra na próxima. Fui!